Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 16. A gente vai trazer a exposição do versículo 1 até o versículo 15, mas nós vamos frisar aqui para a leitura base no versículo número 12 em diante. E por gentileza, meus queridos irmãos, permaneçam com vossas Bíblias abertas, nós vamos precisar muito dela, porque quem rege a Bíblia não é a pregação, mas a pregação que rege. Todos encontraram, amém? Assim diz o texto sagrado: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber o que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém? Eu quero tratar nesta noite e conversar com os irmãos sobre a missão do Espírito Santo. No sábado passado eu estive numa sala lecionando na Faculdade de Teologia. Eu falei para os meus alunos da seguinte maneira: a doutrina pentecostal nos últimos dias está tirando um rumo a um outro caminho. Infelizmente, o problema não é na doutrina clássica pentecostal, o problema está nos teólogos que estão priorizando mais os dons espirituais do que a essência primária da doutrina pentecostal clássica. Aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que a Bíblia nos ensina em relação à essência de propagar a pessoa bendita de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A preocupação dele de trazer uma defesa e a refutação contra os reformados está fazendo com que eles priorizam tantos dons espirituais que estão se esquecendo que o principal objetivo do Espírito é glorificar a pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós, olhando para isso, nós vamos passar a compreender. É quando você vê no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que veio um vento veemente, impetuoso, e invadiu toda a casa. A Bíblia diz claramente que Pedro, um dos 12, se levantou e começou a pregar. E ele começou a trazer um ensinamento muito interessante, explicando a respeito de uma profecia. Muitos se escandalizaram com aquele vento, com aquele movimento, com aquela glória ali em Jerusalém. Então Pedro, ele chama e se levanta e começa a pregar e dizer da seguinte maneira: isso que está acontecendo é um cumprimento dito lá em Joel capítulo 2, aonde veria o Espírito e derramaria vinha sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e por aí vai. E ele, quando explicou tudo isso, ele foi dizer que a causa desse cumprimento não foi outra coisa a não ser a encarnação, a crucificação, a ressurreição e a exaltação de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Se não fosse a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo não viria. Para a promessa se cumprir, Jesus teve primeiro que descer. Então, meus queridos, o texto nos mostra algo muito importante. O que caracteriza o movimento pentecostal nos últimos dias é nós entendermos que o que caracteriza um pregador cheio do Espírito Santo, o que caracteriza uma missionária cheia do Espírito Santo, o que caracteriza um cantor cheio do Espírito Santo, primeiramente não é você ser cheio dos dons espirituais. Primeiro você tem que ser cheio dos frutos do Espírito, e você também tem que ter nos seus lábios a pessoa bendita de Cristo Jesus, o Filho de Deus.
É isso que caracteriza você ser um pentecostal clássico, não o pentecostalismo que nós estamos vendo nos últimos dias. Muitos estão estudando, comprando livros sobre obras teológicas na visão pentecostal, mas nós devemos priorizar a bendita palavra de Deus e a doutrina dos apóstolos, que ele veio para anunciar Jesus, glorificar Jesus, bendizer Jesus, porque a Jesus a glória para todo sempre. Precisamos centralizar Cristo nos nossos sermões, precisamos centralizar Cristo nos nossos louvores, porque para isso o Espírito Santo veio. E nós vamos observar que o Evangelho de João, ele vai relatar aqui a última reunião dos discípulos antes de eles irem para o jardim do Getsemane. Jesus ali reúne, ele fala ali. Ele traz primeiro uma espécie de uma demonstração, depois ele traz uma predição de determinados acontecimentos. No capítulo número 14, ele conforta os discípulos. Ele confortando os discípulos porque eles estavam totalmente preocupados, porque eles sabiam que Jesus iria morrer. Eles ficaram tão preocupados. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim. Na casa de meu pai não vai ter, tem muitas moradas. Eu não vou fazer, lá já tem moradas. Agora eu vou vos preparar lugar. Para onde que ele ia preparar lugar? Ele ia para o céu? Não. Ele estava dizendo: na casa de meu pai já tem morada. Agora eu vou garantir os moradores lá. Como? Eu vou derramar o meu sangue no Calvário, eu vou purificar os homens dos seus pecados, e eu vou garantir os moradores para a eternidade. E só quem é lavado pelo sangue de Jesus, quem tem o direito das mansões celestiais. Ele conforta os discípulos com relação a isso. Quando ele chega no capítulo de número 15, ele vai trazer uma advertência muito séria para os discípulos. Ele vai dizer o seguinte: que servir a Jesus não é apenas seguir a Jesus, porque Jesus não disse apenas vinde a mim, Jesus não disse apenas siga-me, Jesus também disse permaneçam em mim. O homem só pode produzir o caráter de Cristo se primeiro ele estiver ligado na videira verdadeira. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Se tem uma videira verdadeira, porque tem uma falsa. A falsa é a nação de Israel, que foi arrancada lá do Egito, plantada em Canaã, foi regada, polida, ajeitada. Porém, ao invés de eles produzir louvores, glórias para Deus, não, eles foram praticar a idolatria, a imoralidade, a prostituição e outros tipos de pecado. Então Jesus disse: o padrão de vida e de caráter não é Israel, o padrão de vida e de caráter sou eu, a videira verdadeira. Quer produzir santidade, quer produzir amor, quer produzir alegria, esteja permanecendo em Jesus, e assim você vai glorificar o nome dele. Você não pode produzir caráter em outro lugar, a não ser na pessoa bendita de Jesus. E a outra demonstração, ele vai trazer aqui algo muito importante. Ele vai trazer aqui uma espécie de uma profecia preditiva, a respeito da vinda do Espírito Santo. Mas antes disso, ele também falou que os discípulos iriam sofrer muito. Agora olhe comigo, aqui no versículo de capítulo 16, versículo 1, acompanhe comigo. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Observe o verbo aí falar no grego, está no presente do indicativo ativo, está mostrando algo sempre constante. Jesus no seu ministério sempre falava e sempre anunciava o que iria acontecer. Observe que ele usa a expressão do pronome aí demonstrativo, essas coisas. Que coisas são essas que Jesus estava falando para eles? Você vai ver isso no capítulo 16, capítulo 15 e o versículo 18. Olha as palavras de Jesus: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Nunca espere amor deste mundo por você, porque ele odiou o teu Salvador. Se você reflete o caráter dele,
se você reflete a santidade dele, se você é genuinamente purificado, se você é genuinamente regenerado, se você é genuinamente justificado pelo poder de Deus, pois espere sempre inimizade deste mundo. Agora uma coisa é certa, a Bíblia diz que os discípulos não eram perseguidos quando Jesus estava com eles, porque quem era perseguido era Cristo, mas depois que ele disse que ele iria para os céus, agora a perseguição se voltaria contra nós. Aí ele diz: não se escandalizem com isso. A palavra escandalizar é a palavra grega escândalos, aonde os romanos falam de uma pedra. Os romanos, quando iam construir estradas, eles pegavam pedras e começavam a calçar essas estradas, mas só que tinham as pedras que sobressaíam das demais, e quando a pessoa iria caminhando, recebia um tropeço. É por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, para que você, algumas versões traz, para que você não tropeça. Ou seja, Jesus está dizendo para você, quando você for perseguido, quando você vir a mim, você já vem sabendo que você ia ser odiado, que você ia ser perseguido. Não é como alguns pregadores estão pregando hoje: vem para Jesus que você vai ser feliz. Vem para Jesus, tu vai ter um casamento feliz. Vem para Jesus, tu vai ter prosperidade. Jesus está dizendo: se vocês virem ao meu encontro, se vocês se converterem a mim, se vocês permanecerem em mim, se preparem, vão ser perseguidos, vão ser jogados em prisões, vão ser maltratados, mas eu digo para vocês: não tropecem, não se escandalizem, não se desviam, mas permaneçam firmes na caminhada cristã, porque lá tem a morada celestial para aqueles que são fiéis à palavra. Esse é o evangelho que Cristo pregou, não a teologia da prosperidade que estamos vendo nos últimos dias. E o texto é tão interessante, é que quando você lê os versículos seguintes, você vai compreender que a missão do Espírito Santo, a missão do Espírito, ele veio trazer algo muito importante. Ele veio trazer a questão da consciência do pecado. A Bíblia diz do pecado, porque eles não creram em mim, capítulo 16, versículo 9. Ele veio convencer o homem do pecado. Pastor Natanael, o que é pecado? O pecado, ele é irracional. Vou dar um exemplo para vocês. Um pai de família, ele se casa, constrói um patrimônio, tem 50, 40, 20, 30 anos de casado. O pecado é tão irracional que ele deixa filhos, que ele deixa esposa e vai se deitar com um amante no motel. Ele perde tudo. Por quê? Porque o pecado é irracional. Quando você vê uma pessoa usando drogas, usando crack, maconha, cocaína, ele começa a vender as coisas das suas casas. Por quê? Porque o pecado, ele é irracional. A Bíblia está nos advertindo que tudo isso o pecado nos proporciona. O pecado, ele nos incentiva pensando que nós somos bons. Nunca pense que você é bom. Você é depravado moralmente. Nós somos pecadores. Nós temos a natureza adâmica em nós. Mas a Bíblia nos diz uma certa igreja, lá na Ásia Menor, lá no Apocalipse, a Bíblia tinha uma igreja que se achava a igreja mais rica, pensava que era abençoada por Deus e dizia: Jesus foi lá, tu que diz que tu és rica, tu és pobre, cega, nu e miserável. O pecado te dá consciência, dizendo que você parece ser bom, mas você não é bom, a não ser lavado pelo sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, em sua vida. O pecado também, ele vai mostrar algo muito interessante. Ele não afeta apenas a tua mente. Você vai ver que o pecado, ele afeta a mente humana. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que a luz do Evangelho não venha resplandecer sobre nós. Ou seja, o pecado, ele veio anular o conhecimento do Evangelho na mente dos homens. O pecado não afeta apenas também a mente, o pecado também afeta as vontades e os nossos sentimentos. É por isso que Deus disse a Noé: o coração
coração do homem é mau continuamente. Ou seja, o pecado atrofia os sentimentos do homem. Você vai ver que o pecado, ele faz o homem ser escravo. Aquele que peca é simplesmente escravo do pecado. Mas eu acho bonito que a Bíblia diz, Jesus dizendo: nós somos prisioneiros de Cristo e nós somos escravos de Cristo. Nós, sendo escravo de Jesus, prisioneiro de Jesus, é a maior liberdade que o homem possa encontrar na vida. É porque ele é liberto do pecado e tem um direito para adorar e entrar na presença de Deus. Você é livre. Adão não pecou porque o mal estava nele. Adão pecou porque ele era livre. Foi justamente por isso. Ele tinha liberdade de escolha. O pecado não te dá liberdade, ele te escraviza, ele te seduz. Então o Espírito Santo, o que foi que ele veio fazer? Ele veio expor o nosso pecado. Ele veio expor a nossa miséria. Ele veio expor o quanto nós somos nojentos. Ele veio expor o quanto nós somos pecadores miseráveis. E quando o homem tem os seus pecados expostos, ele vem o arrependimento, ele vem ao pranto. E quando o homem se arrepende, ele não corre para Maria. Quando o homem se arrepende, ele não corre, não é para Maomé. Quando o homem se arrepende, ele corre para a cruz, para a cruz, para a cruz, aonde é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. John Stott, ele disse: se a cruz não for o centro da tua religião, pois Cristo não é a tua religião. Muitos querem ver o Jesus no trono, mas antes de você olhar o Jesus do trono, tu tem que olhar primeiro para o Jesus da cruz. Antes de você olhar o Jesus leão, você primeiro tem que olhar para o Jesus cordeiro. Antes de você olhar para o Jesus exaltado, tu tem que olhar para o Jesus humilhado, porque foi a humilhação dele que te redimiu, te purificou. E quando a trombeta tocar, nós vamos subir aos céus e nós vamos ver a glória dele, a beleza dele, a santidade dele. Aleluia. O pecado, ele veio também convencer algo interessante. Ele convence o mundo da justiça. Está aí no versículo 11 do capítulo 16. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Como é que eu faço entender esse texto? Como é que o Espírito convence da justiça? Você vai entender a partir da palavra seguinte: porque eu vou para o Pai. A nação de Israel representava a humanidade. Eles pegaram e crucificaram Cristo. Disseram: tem que cumprir a justiça, tem que matá-lo, tem que crucificá-lo. Enquanto Israel, representando o mundo, rejeitava esse Cristo, o Deus dos céus recebia ele na glória e em exaltação. O Espírito Santo vai convencer a raça humana da seguinte maneira: da justiça. Que o Filho, por isso que João ele finaliza o seu evangelho. Esse Jesus aqui é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro, mas ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Mas esse Deus se fez carne. É o eterno que adentra no tempo. É o santo que rompe a barreira do pecado para andar no meio dos homens pecadores. Para quê? Ele se vestiu de pele humana, comeu a tua bebida, bebeu a tua água, falou a tua língua, mas depois que ele ressuscita, ele como homem, ele pegou na tua mão, e ele como Deus pegou na mão do Criador e te reconciliou com o eterno. É por isso que você adentra aqui nesta noite para adorar, bendizer o seu santo nome. Cristo, para isso que o Espírito Santo veio. E o que eu acho mais lindo é que ele vai derrotar o nosso último inimigo. Olha o que vai dizer no versículo de número 11 ainda, do juízo. Convence o mundo do juízo. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno.
A palavra mundo aqui, cosmo, não está relacionada apenas na parte geográfica, está envolvido na questão de sistema. O mundo com seu sistema é corrompido, o mundo com seu sistema é depravado. Jesus, ele veio convencer, ou o Espírito veio convencer o mundo e mostrar que Satanás, ele está derrotado. Se você ler o livro de Jó capítulo 1, você lê o livro de Jó capítulo 2, a Bíblia diz que toda vez, quando tinha a reunião dos filhos de Deus, que eram os anjos, Satanás adentrava nessa reunião e participava dessa reunião. O diabo lá tinha uma cadeira, chamada cadeira de acusação. Mas o que eu acho bonito é que na cruz, se lembra o proto-evangelho, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus fez uma promessa, que a serpente iria morder o calcanhar da semente, mas a mordida da serpente seria a derrota dela. Como? Porque Satanás conduziu Jesus para a cruz, mas foi na cruz que Satanás teve sua cabeça esmagada, derrotada, e a igreja está livre para adorar e entrar na presença de Deus. Por isso que John Frame vai dizer: parece derrota, mas não é derrota. Parece que Deus está perdendo a guerra, mas Ele não perde a guerra. Por quê? Porque Ele está num trono, sendo adorado, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. O que é isso? É o governo, é o domínio. Ele está no governo da história. Não tem diabo que faça Ele mudar o curso. Por quê? Porque Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele governa a cadeira de acusação. Quando Jesus, ele adentra lá em Apocalipse, quando ele morre e ressuscita, ele vai ascendido aos céus, ele se assenta no trono, e a Bíblia diz que o acusador, ele é removido dos céus. O diabo nunca mais ele entra nos céus para acusar algum crente. Ele nunca mais participa das reuniões dos filhos de Deus, que é os santos anjos. Por quê? Porque ao invés da cadeira de acusador, olha o que Jesus fez. Quando ele entra, ele pega a cadeira, ele joga fora, ele pega a cadeira dele, ele coloca o trono dele, e lá não tem cadeira de acusador, lá tem cadeira de advogado. Se você tem pecado e você recorrer para ele, ele é o teu advogado. Não importa qual seja o teu pecado, se você é genuinamente santo, se você é genuinamente purificado, se você é genuinamente uma nova criatura, irmãos, a Bíblia diz: nós temos um advogado junto ao Pai. Foi Ele quem nos justificou, e o mundo vai entender isso. Por isso que Paulo vai dizer, de uma maneira muito linda: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, amém.